Como inserir a ideia de grandeza e de riqueza no nosso subconsciente por meio das leis dos dízimos? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Ho'oponopono Conhecimento de número 160 e hoje eu vou falar com vocês a respeito ainda do nosso capítulo 6, que trata das leis mágicas dos dízimos. E o tema do nosso texto de hoje, ele diz assim: a multiplicação dos dízimos. Vamos ler esse texto e eu vou mostrar para você o que diz o Dr. Giuseppe mais uma vez a respeito da lei do princípio da doação. Eu me chamo Elisângela Ferreira Moura, eu sou bacharel em Direito. Atualmente também tenho formação de educadora financeira de neurociência cognitiva, sou estudiosa de física quântica, da lei da atração, de espiritualidade e de reprogramação da mente. Você sabia que existe uma maneira de transformar uma simples doação em uma poderosa programação de riqueza para o seu subconsciente? Mas de todas as fontes de riqueza, não é apenas dinheiro. Aqui nesse canal não se trata apenas de dinheiro, da espécie do dinheiro material, mas de toda fonte de riqueza que a inteligência infinita possui e que a gente tem direito de usufruir de todas elas. E se eu te dissesse que o verdadeiro segredo da prosperidade não está na quantidade que você doa, mas na mensagem que você grava dentro da sua mente subconsciente no momento da sua doação? Hoje eu vou te mostrar um ensinamento que une espiritualidade, prosperidade e reprogramação mental, capaz de mudar completamente a forma como você vê o dinheiro. E hoje vou fazer com você uma outra oração, uma outra afirmação de manifestação, que é um bônus desse vídeo para você manifestar aquilo que você mais deseja no momento. É uma afirmação que está aqui nesse livro mágico de Saint-Germain. Eu vou deixar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou ler para você o texto e vou fazer também as nossas afirmações positivas para a gente limpar e desprogramar todos aqueles programas sabotadores que ainda se encontram dentro da nossa mente subconsciente, nos incapacitando de viver uma vida de alegria, de saúde, de sucesso e de riqueza. O texto diz assim: ao fazer uma doação, separe a importância que deseja dar de todo o coração e afirme silenciosamente ou não. Cedo esta importância livremente e Deus a multiplicará extraordinariamente. Ao proceder desse modo, você está inserindo em seu subconsciente a ideia de grandeza, riqueza, que ampliará sua fortuna sob aspectos infinitos. Este é o significado da seguinte citação bíblica: dai, e dar-se-vos-á. No vosso regaço ser-vos-á, lançada uma boa medida bem cheia, bem calcada e bem acovulada, pois com a mesma medida com que medirdes aos outros, sereis igualmente medidos. Isso está lá em Lucas 6:38. O Dr. Giuseppe, ele sempre vai fazer uma citação bíblica em seus principais conteúdos, seus principais textos, porque ele era um ministro da palavra. Além de ser um advogado e ser um psicólogo, ele também era ministro da palavra, então ele unia conhecimento espiritual, conhecimento jurídico e conhecimento psicológico para poder fazer as interpretações dos textos bíblicos e chegar a uma reprogramação da mente, porque ele entendeu que nós somos os co-criadores da nossa realidade e que somos capazes de criar tudo aquilo que a gente deseja
no nosso subconsciente por meio dos nossos pensamentos positivos. E o que esse texto está nos ensinando? O que ele está dizendo para a gente? Que ao fazer uma doação, a gente deve separar uma importância que deseja dar de todo o coração e afirmar silenciosamente assim: cedo esta importância livremente e Deus a multiplicará extraordinariamente. Cedo esta importância livremente e Deus a multiplicará extraordinariamente. Observe que aqui existe um princípio muito importante. O foco não está apenas no dinheiro. O foco está na consciência de prosperidade, não no dinheiro em si, na doação, mas o que eu quero com essa doação. Qual a minha intenção ao fazer uma doação, de que seja em dinheiro, seja uma doação em serviço, seja doação de tempo, o tipo de doação que for é um tipo de dízimo, porque lá no princípio, no primeiro vídeo que eu fiz falando do início desse capítulo, o Dr. José fala que dízimo não é dinheiro, dízimo é uma forma da gente entender que Deus, ele trabalha com consciência, é com aquilo que a gente doa de melhor, que a gente faz de melhor, seja uma oração para uma pessoa, seja um trabalho, seja fazendo algo que vai agradar a inteligência infinita e que vai nos trazer de volta um benefício e não apenas uma doação de dinheiro por medo, igual a gente é ensinado. Quando você doa com alegria e liberdade, você está afirmando para si mesmo que existe abundância, que existe provisão e que existe uma fonte maior capaz de te sustentar, capaz de sustentar a sua vida, que aquela parte que você doou, ela foi dada de todo o seu coração, com toda tranquilidade. Talvez você já tenha assistido o vídeo anterior, ele é bem parecido com o de hoje, porque o Dr. José, ele quer que a gente coloque e aprenda, ele enfatiza que a gente precisa aprender as leis universais para a gente poder entender como que a nossa vida vai funcionar. Então, por isso que o vídeo pode parecer repetitivo, mas não é repetitivo. Hoje tem um outro tipo de reprogramação mental. Ele diz que a gente precisa dizer em voz alta ou silenciosamente assim toda vez que a gente for fazer qualquer tipo de doação, que é o dízimo, que não é 10% de dinheiro. Cedo esta importância livremente e Deus a multiplicará extraordinariamente. O dízimo como fonte de riqueza. Muitas pessoas acreditam que a riqueza começa na conta bancária, mas não é assim. Os grandes ensinamentos espirituais mostram que ela começa na nossa mente, que ela começa aqui, que riqueza, ela precisa estar aqui na nossa mente. Não adianta a gente ter uma quantidade absurda de dinheiro se a gente não tem consciência do que é riqueza verdadeira, do que são as riquezas de Deus, que não é apenas dinheiro. O texto também afirma que ao proceder desse modo, a gente está inserindo em nosso subconsciente a ideia de grandeza, a ideia de grande riqueza. Isso é poderoso, isso é muito poderoso, porque quando a gente inunda a nossa mente, quando a gente desprograma e a gente reprograma a nossa mente, tudo passa a fazer mais sentido. Isso porque tudo aquilo que se repete em nossa mente tende a se transformar em uma crença, vira um hábito, e quando a crença se torna um hábito, ela funciona de forma automática, porque nós fomos criados para poder funcionar de forma automática. Nosso corpo guarda todas as informações de forma que a gente não precise fazer esforço toda vez que a gente for
fazer alguma coisa que já fizemos uma vez, duas vezes. Ele é programado para poder trabalhar de forma automática. Quando a gente vai cair alguma coisa na nossa direção, a gente tem instintos próprios de defesa que o nosso corpo já adquiriu. Então, tudo que a gente coloca na nossa mente, que a gente faz isso se transformar em uma crença, em um hábito. Tudo fica mais fácil da gente conseguir repetir e fazer várias vezes. E toda crença influencia nossas decisões, nossas ações e os nossos resultados. Quando você doa com confiança, você está treinando o seu subconsciente para abandonar o medo da falta. Está substituindo a escassez pela abundância. Doar é muito importante. Eu sempre tive muito medo de doação porque eu vivi uma vida de muita escassez quando eu era criança. Até uma determinada idade eu presenciei, na verdade, os meus antepassados, os meus familiares, os meus ancestrais passar por muita dificuldade financeira. Então eu cresci num ambiente de muita escassez. Para mim poder doar dinheiro sempre foi uma de minhas maiores sombras, porque eu sempre tive muito medo, sempre tratei o dinheiro com muito medo dele acabar e de ter falta. E no mundo das finanças, da educação financeira, existe dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam que o dinheiro acaba e as pessoas que pensam que o dinheiro nunca vai acabar, que não têm responsabilidade ao usar o dinheiro, e aquelas que usam o dinheiro com um sentimento de escassez, achando que não existe uma inteligência infinita capaz de suprir todas as nossas necessidades. E eu tenho coragem de dizer aqui que a minha limitação sempre foi a de achar que o universo não tinha recursos suficientes para suprir todas as necessidades de todos nós, e que a gente precisava ser muito regrado, porque senão a gente passaria por muita dificuldade, igual eu vi todos os meus familiares, meus antepassados passando por tudo aquilo, por toda aquela escassez. Então eu criei esse medo e esse cuidado de nunca gastar demais, gastar com coisas que eu achava que não valia a pena, que não era importante, mas nunca tive o entendimento de guardar, nunca tive o conhecimento e os recursos que hoje eu tenho, que o universo trouxe para mim, que são os ensinamentos da educação financeira e desses ensinamentos desses grandes mestres que sabe a forma e passa pra gente que não existe escassez no universo, mas também existe o outro princípio que a gente precisa seguir. A gente precisa respeitar o dinheiro como sendo uma energia viva que sabe que a gente está usando com abuso, e que todo dia, e que todas as pessoas um dia prestará conta da sua falta de entendimento e da sua negligência em cuidar daqueles recursos que são colocados nas suas mãos, nas minhas mãos. Então a gente precisa estudar sobre dinheiro, sim, estudar sobre como administrar esses recursos com sabedoria, saber que a gente precisa ganhar, que a gente precisa poupar, guardar, na verdade, que a gente precisa aprender a multiplicar o dinheiro, que a gente precisa limpar crenças de não merecimento, crença de escassez, e que principalmente a gente pode gastar o dinheiro, mas gastar com sabedoria, não para poder usar e abusar e para prejudicar outras pessoas, para poder muitas pessoas que ganham dinheiro, que viveu na escassez, não tem sabedoria de conseguir usar o dinheiro para o seu benefício. Muitas pessoas querem dinheiro para poder mostrar para as outras pessoas, para poder
abusar e não tem conhecimento e sabedoria para poder lidar com aquilo. A gente não pode apenas ter dinheiro, a gente precisa ter dinheiro, conhecimento e sabedoria. Saber buscar conhecimento é a coisa principal que está escrito lá em Provérbios. Está escrito lá em Provérbios: buscai em primeiro lugar a sabedoria e gastar tudo que tem na aquisição do entendimento. O entendimento é a expansão da consciência. É a gente entender como tudo funciona aqui na Terra e o que estamos fazendo aqui na Terra. Então, seguindo o nosso ensinamento do texto, o maior erro que as pessoas cometem muitas vezes é fazer uma doação pensando: agora vai faltar, estou perdendo dinheiro, não posso me desfazer disso. Nesse momento, a pessoa está alimentando exatamente a ideia que não deseja viver. A mente não registra apenas o ato, ela registra a emoção, a nossa emoção naquele momento. Se a gente doa com um sentimento de escassez, o que vai voltar para a gente? Nós somos pessoas ressonantes, temos eletromagnetismo. O universo funciona por eletromagnetismo. Tudo que a gente emana, tudo que a gente manda, volta para a gente de forma multiplicada. Se a gente está mandando escassez, o universo vai entender que a gente está querendo mais escassez. Ele não vê as ações, ele enxerga a nossa vibração. Ele registra a nossa emoção. O universo é regido por emoção. Por isso a prosperidade começa quando mudamos a forma de pensar sobre aquilo que damos. A gente precisa ser uma pessoa que tem desapego. A gente não pode nos apegar a nada nesse mundo, porque se a gente viver apegado a coisas materiais, se por acaso acontecer aquilo que aconteceu com Jó perdeu tudo. Como que a gente vai conseguir continuar a viver? Existem grandes líderes, grandes empresários que já quebraram na vida e se reergueram. Eu já até contei em outros vídeos aqui para trás que 2 irmãos, eles quebraram na época que teve uma crise nos Estados Unidos, salvo engano, de 29, não me lembro direito agora qual foi a crise, mas 2 irmãos, um não soube lidar com aquela situação de falência e suicidou. O outro estava preparado, ele tinha conhecimento, sabedoria, ele conseguiu se reerguer. Porque a gente precisa, além de dinheiro, a gente precisa adquirir sabedoria, entendimento e desapegar e saber que existe uma fonte que tudo pode, que pode nos dar tudo aquilo que nos foi tirado. Eu já passei por isso, já passei por várias dificuldades, já perdi tudo, já voltei do fundo do poço várias vezes e me reergui. Eu nem consigo ficar lá debaixo do fundo do poço muito tempo, eu acho que eu não nasci para isso. As coisas vão e as coisas voltam de novo para minha vida de uma forma que eu nem consigo descrever como que isso aconteceu. É porque a gente precisa ser forte e não se deixar abalar por perdas materiais. Inclusive, os ensinamentos de Jesus diz, e ele está aqui nesse texto, ele diz assim: dai e dar-se-vos-á no vosso regaço, ser-vos-á lançada uma boa medida bem cheia, bem calcada e bem acogulada, pois com a mesma medida com que medirdes aos outros, sereis igualmente medidos. O que quer dizer essa parte de dar-se-vos-á? Você não tem que dar aquilo que você não tem. Você precisa dar aquilo que você tem. Ele está pedindo. O que o verbo diz? Dar-se-vos-á. Essa mensagem nos convida a compreender uma lei espiritual muito importante, que aquilo que emitimos retorna ampliado, igual falei anteriormente. Tudo que a gente emana volta para a gente de forma multiplicada. Quando emitimos amor, recebemos amor. Quando emitimos generosidade, abrimos espaço para receber.
quando emitimos confiança, fortalecemos a experiência da abundância. E como aplicar isso no dia a dia? Como que a gente vai aplicar, como que a gente vai viver no nosso dia a dia, aplicar essa teoria de forma que ela funcione na prática na nossa vida? Você, a partir de hoje, sempre que fizer uma contribuição, uma oferta ou um gesto de generosidade, experimente dizer mentalmente, sempre reprograme a sua mente, porque a reprogramação mental é uma troca de crença. Cedo essa importância livremente e Deus a multiplicará extraordinariamente. Eu vou deixar essa frase aqui embaixo na descrição do vídeo para você copiar e guardar e colocar na sua cabeça. Toda vez que você for fazer uma boa ação, você vai dizer que está cedendo essa importância, esse tempo, esse bem material, esse bem imaterial de uma forma livre e que você sabe que Deus vai te devolver de forma extraordinariamente multiplicado. Vamos sentir gratidão, vamos sentir confiança. Sinta que você está conectada à fonte infinita de suprimento, que é a inteligência infinita, que é Deus, o universo, o vácuo quântico, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, que não está sentado lá no trono, ele está aqui dentro de você, vivendo uma experiência humana, temporariamente humana, na forma de pessoa, da pessoa que você é hoje. Essa simples mudança pode transformar completamente a sua relação com o dinheiro e pode mudar a sua vida de uma forma extraordinária. Eu sou rica hoje? Ainda não. Rica de dinheiro da espécie? Já alcancei tudo aquilo que eu queria? Não. Mas de onde que eu vim? De onde eu vim? Do buraco que eu saí? Eu evoluí demais, principalmente em matéria de consciência e de espírito, porque desde que eu escutei que o meu povo perece por falta de conhecimento, que eu tenho procurado a dedicar a minha vida a buscar conhecimento, a expandir a minha consciência, a limpar e purificar todos os dias, limpar as crenças dessa vida, de outras vidas, de gerações em gerações, de passado, de antepassados, dos meus antepassados, porque a Bíblia diz que, salvo engano, até a 4ª geração, a gente vai carregar o peso e as nossas, como é que posso dizer, a gente vai carregar as consequências dos atos dos nossos antepassados. Às vezes a gente está vivendo uma vida de escassez, de pobreza, de doença, e isso nem é da gente, isso é dos nossos antepassados. E a gente precisa então purificar, limpar, praticando Ho'oponopono, limpezas espirituais, limpando a nossa mente todos os dias de uma forma que a gente possa alcançar todas as riquezas de Deus na nossa vida. Então, esse é um momento que a gente vai pensar, que a gente vai refletir, e você vai pensar o que você tem feito para contribuir. Você tem contribuído com alegria ou com preocupação, com confiança ou com medo, com abundância ou com escassez? A resposta para essa pergunta pode revelar muito sobre os resultados que você tem experimentado nos últimos anos. Eu vivi uma forma de escassez muito grande na minha vida. O meu marido é diferente. Ele tem outros tipos de escassez, outros tipos de crenças, mas ele foi criado numa família que não reconhece a escassez de dinheiro como
ele passou todas as privações que eu passei, ele viveu toda a escassez que ele viveu, que eu vivi, talvez até maior, porque eu fui criada no meio de muita fartura, entre aspas, porque na roça a gente tinha muitos outros tipos de provisões, né, de alimentos. A gente nunca passou fome, meu pai, mas minha mãe nunca deixou a gente passar fome, e eles passaram por muita dificuldade, não era o melhor dessa terra, mas fome a gente nunca passou, nunca passamos muito tipo de privação, mas meu marido teve muito mais do que isso. Ele passou muito mais privação, porque naquela época morava em periferia e ainda tinha todo o problema da escassez, mas a mãe dele era uma mulher generosa. Ele aprendeu a ser generoso e foi criado também dentro da igreja católica. Então a escassez dele é diferente da minha. Ele, toda vez que ele pega dinheiro, ele não pensa que o dinheiro vai acabar. Ele quer gastar, mas ele não tem o hábito de guardar. Eu sou diferente. A escassez que vivia dentro de mim, ela era de escassez brava, de não saber ganhar dinheiro e o medo de perder. E quando a gente tem medo de perder, a gente nunca vai ter mais daquilo, porque a inteligência infinita não vai deixar chegar na nossa vida aquilo que a gente tem medo. E se eu tenho medo de ganhar dinheiro, então eu não vou ter dinheiro para poder gastar. Então a minha escassez sempre foi assim. E o meu marido nunca teve medo de gastar. Então ele sempre foi um homem abundante, sempre ganhou bem, sempre teve recursos, mas sempre teve o medo de que dinheiro levaria ele para o inferno. Então tudo que ele colocava nas mãos saía assim, evaporava, doava, dava para os outros. Não tem dificuldade nenhuma de doar, não tem esse tipo de crença de escassez. Concluindo, então, o ensinamento de hoje nos lembra que a verdadeira riqueza nasce primeiro na consciência. Não é primeiro ter dinheiro para depois ser rico, é primeiro ser rico aqui primeiro, é ter consciência de riqueza aqui na mente. A doação feita com amor, gratidão e confiança fortalece a ideia de abundância dentro de nós. E quando cultivamos essa mentalidade diariamente, começamos a enxergar oportunidades, soluções e bênçãos que antes passavam despercebidas. A prosperidade não começa lá fora, ela começa aqui dentro. Ela começa aqui. Primeiro você muda o seu pensamento, depois você troca os seus sentimentos, as suas emoções de escassez para uma mente de riqueza, a emoção de abundância, e tudo volta a funcionar de forma divina e perfeita. Então vamos limpar e reprogramar a nossa mente hoje. Eu te convido a assistir os meus outros vídeos. Eu acho que vou até fazer uma playlist aqui só das reprogramações sem ensinamentos, para você escutar antes de você dormir. Se você acha que isso é interessante, digita aqui embaixo criar uma playlist só de reprogramação mental sem os ensinamentos, para você ouvir quando você for dormir. Colocar um fone. É assim que eu fui ensinada, que quando a gente dorme, o cérebro subconsciente não desliga, somente a nossa mente consciente que desliga, mas o inconsciente, ele é hora dele trabalhar. Quando a mente consciente desliga, é hora do subconsciente entrar em ação. Por isso que todo ser humano precisa dormir, porque é quando você dorme que você cria, que a inteligência infinita acessa as informações que estão no nosso subconsciente e começa a trazer para o mundo material tudo aquilo que a gente desejou durante o dia, durante a vida, e começa a providenciar. Então vamos lá, vamos limpar tudo da nossa mente, dizendo assim: Pai Divino, reconheço que Tu és a fonte infinita de todo suprimento.
Liberto agora todo o medo de escassez e toda crença de limitação. Abro meu coração para a abundância, para a prosperidade e para as infinitas possibilidades que vêm de ti. Que eu possa dar com alegria, receber com gratidão e viver com consciência. E assim é, e assim está feito. E se você gostou dessa mensagem, se você acha relevante esse tipo de conteúdo, digita aqui embaixo: eu escolho viver uma vida de abundância. Eu escolho viver uma vida de abundância. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você acompanhar os próximos ensinamentos do nosso Ho'oponopono Conhecimento, as nossas afirmações positivas diariamente. E lembre-se que a riqueza que você deseja manifestar começa pela riqueza que você aceita cultivar dentro da sua mente. Então, vamos limpar toda a escassez da nossa mente e acessar as infinitas possibilidades com aquela reprogramação mental de luz e rei, de prosperidade e de abundância, dizendo assim: na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Estou totalmente aberto e receptivo ao fluxo abundante de prosperidade que o universo oferece. Todos os meus desejos e necessidades são atendidos antes mesmo de eu pedir. Sou divinamente guiado e protegido e faço escolhas benéficas para mim. Rejúbilo-me com o sucesso dos outros, sabendo que há muito para todos nós. Estou constantemente aumentando a minha percepção consciente da abundância e isso se reflete numa renda sempre crescente. O que é bom para mim vem de tudo e de todos. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas antes mesmo de eu pedir. Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Por isso eu sou grata a Deus por suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, Tua família, Teus parentes e os Teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o Teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. E hoje vou fazer com você uma outra oração, uma outra afirmação de manifestação que é um bônus desse vídeo para você manifestar aquilo que você mais deseja no momento. É uma afirmação que está aqui nesse livro mágico de Saint Germain. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do livro se você deseja conhecer um pouco da história de Saint Germain e também praticar as orações, as técnicas que estão nesse livro, que é a parte mais importante que eu acho que daquela expansão da consciência que eu conheci, que é o eu sou. Ele trata do eu sou, o Deus que habita dentro de cada um de nós.
E a afirmação positiva de manifestação diz assim: afirmação de manifestação e sintonia com a presença eu sou. Eu sou o Senhor do meu ser. Diz assim, repete comigo, assim: eu sou o Senhor do meu ser. Eu declaro que o céu e a terra se movem, trazendo-me no plano tridimensional tudo o que eu projetar no meu plano mental. Conforme eu me permito sentir a verdade, minhas palavras sempre me abençoam e abençoam o mundo ao meu redor. Eu estou liberado do meu passado e eu sou uma nova pessoa. Eu sou maravilhoso, maravilhosa. Eu sou poderoso, poderosa, lindo, linda e um mestre, mestra com poderes de manifestar. Eu escolho dizer a verdade e viver de acordo com a minha verdade hoje e sempre, conforme a verdade me liberta. Hoje eu experimento receber tudo o que quero e tudo que eu quero. O que eu quero hoje é o que você quer. Diz aí na sua cabeça, reflete aí o que você hoje quer. Fala dentro de você, escolhe um desejo para você realizar e fala. Porque quando a gente fala, a gente cria também, a gente cria o sentimento. O que eu quero hoje é: eu aceito essa manifestação completamente. Eu sou fortalecido, fortalecida e inspirado por minha presença eu sou. Eu inspiro e fortaleço todos ao meu redor com minhas atitudes e exemplos. Eu contribuo para minha felicidade e faço a diferença em meu mundo. Eu sou um presente precioso de Deus. Eu sou amado, amada. Eu sou amado. Eu sou amada. Totalmente. Obrigado, obrigada. Deus, eu sou. Deus, eu sou. Deus, eu sou. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu escolho viver uma vida com facilidade, uma vida gloriosa, uma vida com total facilidade. Eu escolho receber de tudo e de todos, porque tudo está bem no meu mundo, na infinidade da vida onde eu estou. Tudo é perfeito, pleno e completo. Todas as pessoas que estão à minha volta estão dispostos a contribuir com a minha evolução, contribuir para que a minha vida seja mais fácil, para que a minha vida seja mais tranquila, para que a minha vida seja mais gloriosa. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo,
Sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou o eu sou. Eu sou 100% responsável pela minha vida. Eu escolho receber de tudo e de todos. Tudo está bem no meu mundo. Digita aqui embaixo se você chegou até aqui. Eu escolho viver uma vida de abundância, uma vida de abundância, de riqueza, de saúde e de prosperidade. Esse foi o nosso Ho'oponopono conhecimento de número 160. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, porque até o final deste ano vou fazer com vocês o Ho'oponopono da identidade própria e passar o máximo de conhecimento que eu conseguir aqui neste canal para você, e também me siga nas outras redes sociais. Eu te desejo paz, a paz infinita do eu maior e toda prosperidade, abundância que o universo está disposto a te dar e que você estiver disposto a receber. Um abraço e até amanhã.